Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos? Torne-se membro e ajude nosso canal a chegar a mais pessoas. Tenha um bom susto. Meu nome é Lucas. Eu tinha 16 anos quando isso aconteceu, no final de 2018, no Colégio Estadual São Bento, um prédio antigo no centro da cidade. Todo mundo sabia que o lugar era estranho à noite, mas a gente sempre achava que era só história para assustar calouro. Até aquela quinta-feira. Eu tinha ficado até mais tarde para terminar um trabalho de biologia. A professora de artes liberou a sala de multimídia no terceiro andar porque o laboratório de ciências estava ocupado. Eram quase 9 da noite quando terminei. O zelador, seu Raimundo, já tinha ido embora. Ele sempre saía às 8 em ponto. O silêncio era tão pesado que eu conseguia ouvir o zumbido das lâmpadas fluorescentes. Desci as escadas carregando o notebook e a mochila. No segundo andar, a luz do corredor piscou 2 vezes. Achei normal, o prédio era velho, fiação ruim. Mas quando cheguei no patamar, escutei um barulho de cadeira arrastando dentro de uma sala. Sala 207, a mesma onde eu tinha aula de história pela manhã. Parei. Não tinha ninguém no colégio. Eu era o único idiota que tinha ficado. Fui até a porta. Estava entreaberta. Empurrei devagar. As carteiras estavam todas arrumadas, menos uma no fundo, perto da janela. Aquela carteira estava ligeiramente puxada, como se alguém tivesse se levantado rápido. O quadro negro estava limpo quando saí mais cedo. Agora tinha uma frase escrita com giz, em letra cursiva caprichada. Não apague a luz. Eu não ri. Senti um frio subir pela nuca. Apaguei a luz do corredor por instinto e desci o resto das escadas quase correndo. Quando cheguei no térreo, a porta da secretaria estava aberta. Dentro, o telefone fixo tocava. Toquei. Ninguém atendeu. Desliguei. Ele tocou de novo, imediatamente. Atendi. Do outro lado, uma voz de menina, baixa, quase sussurrando. Lucas, você esqueceu o caderno. Eu não tinha falado meu nome para ninguém. E o caderno que eu usava para biologia estava dentro da mochila. Eu tinha acabado de guardar. Desliguei na hora e saí correndo pro portão. Estava trancado. O cadeado grande de sempre, mas a corrente parecia mais curta, como se tivessem puxado. Bati no portão de ferro, gritei pelo seu Raimundo. Nada. Voltei para dentro. Tinha que achar outra saída. A janela do refeitório dava pro quintal dos fundos. Enquanto atravessava o corredor principal, as luzes começaram a apagar em sequência atrás de mim. Uma por uma. Como se alguém estivesse desligando os interruptores seguindo meus passos. Corri. Cheguei no refeitório. A janela estava aberta. Quando subi no parapeito, olhei para trás uma última vez. No fim do corredor, perto da escada, tinha uma menina de uniforme antigo, saia azul escura, camisa branca, gravata. O cabelo era longo e preto, cobrindo o rosto. Ela não andava. Ela só estava lá. E depois não estava mais. Só a luz piscando no lugar onde ela tinha aparecido. Pulei a janela, rasguei a calça no arame farpado e corri até em casa sem parar. No dia seguinte, cheguei cedo e perguntei pro seu Raimundo sobre a menina. Ele ficou branco. Me puxou pro canto e falou baixo. Aquela era Ana Clara. Morreu em 2009. Caiu da escada do terceiro andar durante uma gincana. Dizem que ela estava correndo para apagar a luz da sala 207 porque o professor tinha mandado. O disjuntor estava ruim e ela levou choque. Desde então, quem fica até tarde escuta a cadeira arrastando. E se apagar a luz da 207, ela vem lembrar você. Eu nunca mais fiquei até tarde naquele colégio. Mas tem uma coisa que eu não contei para ninguém até hoje. Naquela noite, quando cheguei em casa e abri a mochila, o caderno de biologia não estava mais lá. No lugar dele, tinha um caderno velho, capa preta, páginas amareladas. Na primeira folha, escrito com a mesma letra caprichada do quadro. Obrigada por deixar a luz acesa. Agora eu posso voltar para casa. Ainda tenho esse caderno guardado. Às vezes, de madrugada, escuto o barulho de uma caneta riscando papel dentro da gaveta. Eu nunca abro para ver.
Meu nome é Daniel, e durante 4 anos trabalhei como professor substituto em uma escola municipal no interior de São Paulo. Eu dava aulas de história e costumava cobrir turmas de professores afastados. Por isso, conhecia praticamente todas as salas da escola. Sempre achei engraçadas as histórias que os funcionários mais antigos contavam. Diziam que, depois das 7 da noite, era comum ouvir passos nos corredores vazios ou crianças correndo pelo pátio. Eu nunca dei importância. Escola faz barulho. Prédio antigo estala. A imaginação completa o resto. Pelo menos era o que eu pensava. Tudo começou em uma terça-feira de outubro. Eu havia ficado até mais tarde preparando provas para o dia seguinte. Quando terminei, já passava das 8 da noite. A única pessoa que ainda estava na escola era o vigia, que fazia ronda do lado de fora. Peguei minha mochila, apaguei as luzes da sala dos professores e comecei a caminhar pelo corredor principal. Foi então que ouvi uma voz. Presente. Olhei para trás. Não havia ninguém. Pensei que fosse o vigia falando ao telefone e continuei andando. Alguns segundos depois ouvi outra voz. Presente. Dessa vez parecia uma menina. A voz vinha claramente da sala 8. A porta estava fechada. Cheguei até ela e olhei pelo visor de vidro. A sala estava completamente escura. Acendi a luz. Não havia ninguém. Desliguei novamente. Antes mesmo de dar o primeiro passo. Presente. A voz surgiu outra vez. Era impossível explicar de onde vinha. Saí dali o mais rápido possível. No dia seguinte contei o ocorrido para o vigia. Ele ficou sério. Perguntou apenas. Era a sala 8? Confirmei. Ele respirou fundo e respondeu. Então você ouviu a chamada. Achei que ele estivesse brincando. Mas ele jurou que não. Disse que vários funcionários já tinham escutado vozes naquela sala durante a noite. Sempre a mesma palavra. Presente. Continuei achando que havia alguma explicação lógica. Até a semana seguinte. Na sexta-feira fiquei responsável por acompanhar uma reunião de pais. Quando todos foram embora, passei novamente pelo corredor da sala 8. Dessa vez a porta estava aberta. As luzes apagadas. E, mesmo assim, ouvi alguém folheando um caderno. Era um som lento. Página após página. Entrei. Não havia ninguém. As janelas estavam fechadas. Nenhum vento. Nenhum animal. Enquanto observava a sala, ouvi um giz riscando o quadro. Virei imediatamente. O quadro estava vazio. Mas o som continuava. Como se uma mão invisível escrevesse alguma coisa. O barulho parou de repente. Senti um frio enorme. Quando me aproximei do quadro para conferir, percebi algo estranho. Havia marcas muito leves. Quase invisíveis. Passei a mão. Era como se alguém tivesse apagado uma frase às pressas. Na segunda-feira perguntei à diretora se aquela sala tinha alguma história. Ela hesitou antes de responder. Depois contou que, muitos anos antes, uma professora sofreu um infarto durante a chamada da turma. Foi socorrida rapidamente, mas não resistiu. Segundo os funcionários antigos, ela havia parado justamente quando chamava o nome de uma aluna. Nunca terminou a lista de presença. A diretora riu logo depois e disse que aquilo era apenas uma coincidência alimentada por boatos. Resolvi esquecer. Mas não consegui. Cerca de um mês depois, precisei substituir uma professora naquela mesma sala 8. A aula transcorreu normalmente. Quando os alunos saíram para o recreio, notei um diário de classe antigo sobre a mesa. Achei estranho, porque todos os registros já eram digitais. Abri por curiosidade. As páginas estavam amareladas. A última lista de chamada terminava exatamente no meio de um nome. Não havia assinatura do professor, nem data de encerramento. Fechei o diário imediatamente. Procurei pela professora responsável para devolver o material. Ela disse que nunca tinha visto aquele caderno antes. Voltei à sala. O diário havia desaparecido. Revirei tudo. Nada. Comecei a pensar que estivesse ficando cansado demais. Na semana seguinte aconteceu o que mudou minha forma de enxergar tudo. Eu corrigi atividades na sala 8 durante o horário do almoço. A escola inteira estava no refeitório. O corredor permanecia vazio. Sem aviso, ouvi uma sequência de vozes.
Presente. 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 Uma após outra. Como uma chamada acontecendo. As vozes eram diferentes. Meninos. Meninas. Algumas pareciam muito próximas. Outras distantes. Fiquei imóvel. Então ouvi uma voz adulta. Calma. Firme. Era uma professora. Ela começou a dizer nomes. Não consegui entender nenhum. As respostas continuavam. Presente. 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 Até que houve silêncio. Depois escutei apenas uma frase. Falta um. A porta da sala bateu com força. As luzes apagaram. Meu celular, que estava sobre a mesa, desligou sozinho mesmo com mais de 50% de bateria. Corri para fora. Encontrei a coordenadora no corredor. Ela perguntou por que eu estava tão pálido. Inventei que minha pressão havia caído. Nunca contei o que realmente ouvi. Pedi transferência para outra escola no ano seguinte. Meses depois encontrei o antigo vigia em uma padaria. Contei que nunca mais tinha ouvido nada estranho. Ele apenas sorriu. Depois disse algo que nunca esqueci. Você sabe por que as vozes sempre respondem presente? Balancei a cabeça. Ele respondeu. Por que ninguém nunca ouviu alguém responder ausente? Fiquei arrepiado. Até hoje, quando faço a chamada em sala de aula, existe um pequeno intervalo de silêncio antes do primeiro nome. Não é por organização. É porque, toda vez que seguro a lista de presença, lembro daquelas vozes respondendo no escuro. E, por um instante, ainda tenho a sensação de que alguém invisível continua esperando para dizer: presente. Toda escola antiga guarda seus mitos. A loira do banheiro, o inspetor fantasma que arrasta correntes, o porão proibido. Quem trabalha na área da educação aprende a rir dessas histórias para acalmar os alunos mais novos. Meu nome é Tiago, tenho 29 anos e sou professor de geografia. Sempre me considerei um homem puramente pragmático e cético. Para mim, o único verdadeiro terror em uma escola pública era a falta de verba e as salas superlotadas. Mas em maio de 2026, durante o período de fechamento de notas do primeiro bimestre, a estrutura centenária da escola onde leciono me provou que algumas memórias teimam em não se apagar. Era uma quinta-feira fria. Eu lecionava no período noturno para as turmas de EJA, Educação de Jovens e Adultos. O sinal final tocou às 23 horas, e em menos de 10 minutos o colégio, um prédio imenso construído na década de 1940, com colunas pesadas e um pátio interno ecoante, esvaziou-se completamente. O inspetor do turno da noite, seu Almir, passou pela sala dos professores onde eu estava organizando os diários de classe. Professor Tiago, vou trancar o pavilhão de cima e o portão principal. Pode terminar suas notas com calma. Depois é só bater a porta lateral que ela tranca automática. Tudo bem. Agradeci e continuei concentrado na tela do meu notebook. Por volta das 23h35, o silêncio da escola era tão denso que o zumbido das lâmpadas fluorescentes começava a incomodar. Foi quando o som começou. Tuk, tuk, tuk. SHHH. Tuk. Vinha do andar superior, exatamente acima da sala dos professores. Era o som inconfundível de giz batendo e raspando contra uma lousa de ardósia antiga. Achei que algum aluno de brincadeira tivesse ficado para trás ou que o próprio seu Almir estivesse limpando as salas. Fechei o notebook, peguei meu celular e subi as escadas de granito. O andar de cima estava completamente às escuras, iluminado apenas pelo reflexo pálido dos postes da rua que passava pelos vitrais altos. Segui o som pelo corredor. O eco do giz na lousa ficava cada vez mais rápido, frenético, como se alguém estivesse escrevendo um texto imenso sob o efeito de pura ansiedade. SHHH. Tuk, tuk. SHHH. O barulho vinha da sala 22, a última do corredor oeste. Aproximei-me e notei que a porta de madeira maciça estava ligeiramente entreaberta. Uma fresta de luz amarelada e fraca escapava dali de dentro, o que era impossível, já que o disjuntor geral daquele bloco deveria ter sido desligado pelo inspetor. Empurrei a porta devagar. O ranger das dobradiças ecoou no vazio. O som do giz parou instantaneamente. Apontei a lanterna do celular para a lousa na frente da sala. Ela estava limpa, mas o ar ali dentro estava congelante,
tanto que meu hálito formou uma névoa clara diante do meu rosto. Movi o feixe de luz em direção às fileiras de carteiras vazias. Na última fileira, perto da janela de ferro, havia alguém. Era a silhueta de uma jovem, vestindo o uniforme antigo da escola, o modelo com logotipo bordado em linhas azuis que havia sido descontinuado nos anos 90. Ela estava sentada de costas para mim, com a cabeça baixa sobre a mesa, os ombros levemente curvados, em uma postura clássica de quem chorava em silêncio. Com licença, as aulas já terminaram. O prédio já vai ser fechado, eu disse, forçando uma voz firme de autoridade que eu claramente não sentia. Meu coração batia contra as costelas. A figura não se mexeu. No entanto, o pedaço de giz que estava na canaleta da lousa, a poucos metros de mim, ergueu-se sozinho. Paralisado pelo choque psicológico, vi o giz pressionar-se contra o cimento verde da lousa e começar a escrever sozinho, com uma força violenta que esfarelava o material. As letras surgiam em uma caligrafia trêmula, infantil e desesperada. Eu não consegui terminar a prova. No mesmo segundo em que a última palavra foi escrita, a silhueta da estudante na última carteira começou a se virar lentamente na minha direção. O movimento do pescoço era rígido. Quando a luz da minha lanterna tocou o perfil do rosto dela, vi que a pele era de uma palidez cinzenta, e seus olhos eram completamente opacos, sem pupilas, cobertos por uma película esbranquiçada. Ela levantou a mão direita. Seus dedos estavam completamente manchados de pó de giz branco e terra úmida. Recuei tropeçando nas próprias pernas. Saí da sala e bati a porta. Corri pelo corredor escuro, desci os degraus de 2 em 2 e praticamente me joguei para fora do prédio pela saída lateral, batendo o portão de ferro atrás de mim. Não voltei para buscar meu notebook nem meus diários de classe. Na manhã seguinte, cheguei cedo à escola. Fui direto à secretaria e procurei por Dona Eunice, a funcionária mais antiga da instituição, que cuidava dos arquivos mortos desde antes da virada do milênio. Sem dar muitos detalhes para não parecer louco, perguntei se já havia acontecido algum incidente grave na sala 22. Dona Eunice parou de digitar, olhou-me por cima dos óculos de leitura e soltou um suspiro pesado. Professor Tiago, evitamos falar sobre isso para não assustar os novos contratados. Em maio de 1994, uma aluna do período da noite, chamada Mariana, teve um aneurisma cerebral fulminante durante uma prova final de matemática naquela exata sala. Ela tinha tanto medo de reprovar que se recusou a sair quando começou a passar mal. Quando o professor percebeu, ela já estava sem vida na última carteira, segurando o giz que usava para fazer os rascunhos na mesa. Ela abriu uma gaveta de ferro e me mostrou uma pasta de arquivo amarelada. Na foto da ficha de matrícula, estava a mesma jovem que eu vira na madrugada anterior. Hoje em dia, continuo dando minhas aulas de geografia com o mesmo empenho de sempre, mas mudei drasticamente minha rotina. Quando o relógio marca 22h50, eu recolho minhas coisas antes do sinal final. Aprendi que as escolas não guardam apenas o conhecimento dos vivos, elas também retêm as frustrações e os traumas daqueles que partiram sem conseguir terminar sua última lição. Meu nome é Beatriz. Eu cursava o 3º ano no Colégio Nossa Senhora das Graças em 2022. O colégio era daqueles antigos, com paredes grossas de alvenaria e um cheiro constante de cera de piso e livro velho. Todo mundo reclamava do frio que fazia nos corredores, mesmo no verão. Eu era monitora da biblioteca. Naquela sexta-noite, a diretora me pediu para ficar até mais tarde porque tinha uma feira de ciências no dia seguinte e precisava organizar os trabalhos. Eram umas 22 horas quando terminei. A chuva caía forte lá fora, daqueles temporais que parecem não ter fim. Desci pro térreo para desligar o ar-condicionado da sala dos professores. Foi quando escutei o piano. A escola não tinha piano. Nunca teve. Mas o som vinha nitidamente da sala de música, no final do corredor do 1º andar, uma musiquinha infantil lenta, tocada com apenas uma mão. Brilha, brilha, estrelinha. Mas errada, como se a pessoa não conseguisse lembrar a melodia direito. Fiquei parada no corredor escuro. Só a luz de emergência vermelha acesa. Caminhei devagar até a porta da sala de música. Estava entreaberta. Empurrei. A sala estava vazia. O piano velho, aquele que ninguém usava desde que eu me lembrava, tinha a tampa levantada. As teclas estavam molhadas, como se alguém tivesse passado a mão com água.
A música parou no meio. Voltei correndo para a biblioteca, peguei minhas coisas e decidi ir embora. Foi quando notei que meu nome estava escrito no quadro branco da biblioteca, com letra redonda e caprichada. Beatriz, não vá embora ainda. A professora quer falar com você. Eu não tinha escrito aquilo. E a única professora que me chamava assim era a Dona Helena, de artes. Ela tinha morrido há quase 2 anos, de câncer. Eu fui no velório. Desci as escadas correndo. A chuva batia forte nas janelas. No meio da escada, vi uma sombra no patamar de baixo. Era uma mulher de costas, usando o jaleco bege que a Dona Helena sempre usava. Cabelo grisalho preso em coque. Ela estava parada, olhando para o pátio interno pela janela. Chamei, com a voz tremendo. Professora Helena? Ela virou o rosto devagar. Não tinha olhos. Só 2 buracos escuros, como se tivessem sido apagados. Mesmo assim, ela sorriu. Um sorriso doce, igual ao que ela dava quando a gente entregava um desenho. Você não terminou o trabalho, Beatriz. A árvore genealógica da sua família. Ainda falta o seu nome. Eu senti um frio subir pela espinha. Minha árvore genealógica tinha sido entregue 2 anos antes, quando ela ainda estava viva. Eu tinha colocado meu nome bonitinho no final. Corri pro portão. Estava trancado. Claro. Tive que pular o muro dos fundos, rasgando o uniforme na cerca. Cheguei em casa encharcada, tremendo. No dia seguinte, contei para minha mãe. Ela ficou branca e me mostrou uma foto antiga do colégio, de 2019. Na foto da turma dela, a Dona Helena estava na última fila, sorrindo. Ao lado dela, tinha uma aluna que eu nunca tinha visto antes. A aluna era idêntica a mim. Mesmo corte de cabelo, mesmo sinal no rosto. Só que a foto era de 3 anos antes de eu entrar no colégio. Desde então, toda vez que chove forte à noite, eu recebo mensagem de um número desconhecido. É sempre a mesma coisa. Beatriz, a professora está esperando na sala de artes. Não demore. Eu nunca respondo. Mas às vezes, quando estou quase dormindo, escuto o piano tocando baixinho dentro do meu quarto. E a música nunca termina. Meu nome é Marcelo. Trabalhei por quase 8 anos como técnico de informática em uma escola particular de Curitiba. Meu serviço era instalar computadores, configurar projetores, resolver problemas na rede e dar manutenção nos laboratórios. Por causa disso, eu tinha acesso a praticamente todos os ambientes da escola, inclusive fora do horário de funcionamento. Nunca fui de acreditar em histórias sobrenaturais. Se alguma coisa fazia barulho, era cano. Se uma porta batia, era vento. Se alguém dizia ter visto um vulto, eu sempre encontrava uma explicação. Foi justamente essa confiança que me fez aceitar um serviço numa sexta-feira à noite. A escola precisava atualizar todos os computadores do laboratório de informática durante o fim de semana. Para não atrapalhar as aulas, resolvemos começar na sexta, depois que todos os alunos fossem embora. Às 7 da noite, o prédio estava praticamente vazio. Só havia eu, o zelador e uma funcionária da limpeza. O laboratório ficava no 3º andar, isolado dos demais blocos. Enquanto os computadores instalavam as atualizações automaticamente, eu aproveitei para tomar um café na copa dos professores. Quando voltei, notei que uma das telas havia desligado. Achei estranho. Liguei novamente. 5 minutos depois, outra máquina desligou. Depois outra. E outra. Pensei que fosse algum problema na rede elétrica. Foi então que ouvi passos no corredor. Passos lentos. Como de alguém caminhando sem pressa. Olhei pela porta de vidro. Não havia ninguém. Continuei trabalhando. Os passos recomeçaram. Dessa vez pareciam mais próximos. Saí para verificar. O corredor estava completamente vazio. As luzes de presença acendiam conforme eu caminhava, iluminando apenas o trecho onde eu estava. O restante permanecia escuro. Voltei para o laboratório. Assim que sentei, ouvi o som de uma bola quicando. Tum, tum, tum. A escola não tinha alunos naquele horário. Muito menos alguém brincando no 3º andar. Abri a porta novamente. O som parou imediatamente. Na segunda-feira contei isso ao zelador. Ele perguntou:
Você ouviu a bola? Aquilo me surpreendeu. Perguntei como ele sabia. Ele respondeu apenas: não foi o primeiro. Não quis explicar mais nada. Na semana seguinte precisei voltar à noite porque um servidor havia parado de funcionar. Dessa vez levei fones de ouvido para não prestar atenção em qualquer barulho. Funcionou por quase 1 hora. Até que a internet caiu. Retirei os fones para verificar o equipamento. Foi quando ouvi uma voz infantil bem atrás de mim. Moço! Virei tão rápido que derrubei a cadeira. Não havia ninguém. O laboratório continuava vazio. Revisei todas as salas próximas. Nada. Enquanto voltava, percebi uma porta aberta no fim do corredor. Era uma sala de artes. Eu tinha certeza de que ela estava fechada. Empurrei a porta. As luzes estavam apagadas. Só havia mesas, armários e trabalhos dos alunos pendurados. Quando fui fechar a porta, ouvi alguém correndo no corredor. Corri atrás. Não encontrei ninguém. Mas todas as luzes do corredor começaram a apagar, uma após a outra. Não de uma vez. Uma por uma. Como se alguém estivesse caminhando na direção oposta à minha. Esperei alguns segundos. As luzes voltaram ao normal. Na manhã seguinte, contei tudo para a coordenadora. Ela riu e disse que aquele prédio tinha uma fama antiga. Segundo alguns professores, era comum ouvir crianças correndo depois que todos iam embora. Ela acreditava que fossem apenas ecos vindos da quadra. Resolvi aceitar essa explicação. Até a noite que mudou tudo. Era dezembro. Última semana de aula. Eu estava sozinho no laboratório porque o zelador precisou sair para buscar um material. Pouco antes das 9, ouvi novamente a bola. Tum, tum, tum. Só que, dessa vez, o som entrou no laboratório. Parecia quicar entre as mesas. Olhei ao redor. Nada. Então um dos computadores ligou sozinho. A tela permaneceu preta por alguns segundos. Depois apareceu a câmera de segurança do corredor. Estranhei. Eu nunca havia instalado aquele programa naquela máquina. Na imagem, o corredor estava vazio. Continuei olhando. Então uma criança atravessou lentamente a tela. Vestia um uniforme antigo da escola. Azul marinho. Modelo que havia deixado de ser usado muitos anos antes. Ela caminhava devagar. Parou bem em frente à câmera. Ficou imóvel. Mesmo pela imagem era impossível distinguir o rosto. A cabeça permanecia baixa. Pensei que alguém tivesse invadido a escola. Peguei o rádio para chamar o zelador. No mesmo instante, a imagem desapareceu. Corri até o corredor. Não havia ninguém. Voltei ao computador. A câmera mostrava apenas o corredor vazio. Na segunda-feira pedi acesso às gravações. O responsável pela segurança revisou todo o horário em que aquilo aconteceu. Nenhuma criança apareceu. Nenhuma pessoa passou pelo terceiro andar. As imagens estavam completamente vazias. Achei que o computador tivesse travado. Algum erro no sistema. Meses depois, durante uma reforma, encontrei um antigo funcionário da manutenção. Contei a história. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou: a criança estava usando uniforme azul? Meu estômago gelou. Respondi que sim. Ele abaixou a cabeça. Disse que, muitos anos antes, a escola funcionava em outro formato e aquele uniforme era usado por alunos do ensino fundamental. Segundo ele, o menino costumava passar os intervalos brincando sozinho com uma bola de borracha nos corredores do terceiro andar enquanto esperava a mãe terminar o expediente como professora. O garoto adoeceu gravemente durante as férias e nunca voltou às aulas. Ninguém morreu na escola. Nenhum acidente aconteceu ali. Mesmo assim, vários funcionários antigos diziam ouvir uma bola quicando quando o prédio ficava vazio. Hoje trabalho em outra empresa. Instalo equipamentos em hospitais, escritórios e universidades. Mas toda vez que preciso permanecer sozinho em um prédio depois do expediente, existe um som que ainda me faz congelar. Uma bola quicando lentamente em um corredor vazio. Porque, desde aquela noite, eu nunca mais consegui acreditar que todos os prédios realmente ficam vazios quando as luzes se apagam.